foi apreendido durante a operação. A gente vai te dar mais detalhes aqui na reportagem, matéria que saiu no Portal Metrópolis, que mostra, inclusive, os prints dessas conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Worcaro. Então, a matéria explica o seguinte, que essa conversa que foi extraída pela PF do celular de Daniel Worcaro, e as conversas elas ficavam salvas no bloco de notas do celular de Worcaro. Essas informações são da colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Já as respostas de Moraes, a Polícia Federal não teve acesso às respostas do ministro Alexandre de Moraes nessa conversa de WhatsApp porque foram apagadas. Worcaro escreveu a Moraes no dia em que foi preso no aeroporto de Guarulhos, quando tentava embarcar a Dubai, isso às 7h19 da manhã. Ele enviou mensagem pelo WhatsApp afirmando que havia tentado agir para salvar uma referência à venda do Banco Master e perguntando se o ministro tinha alguma novidade. Venda do Banco Master para o BRB, Banco de Brasília. Worcaro diz, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Moraes teria respondido logo em seguida, porém o conteúdo da resposta não pôde ser recuperado pelos investigadores. Isso porque o ministro enviou 3 mensagens daquele tipo de mensagem de visualização única que desaparece após ser aberta. Aqui a gente tem para vocês as mensagens do bloco de notas aí do Daniel Worcaro e diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente, sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. E ele continua, tem mais mensagens. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. Tem mais mensagens, isso às 5h26 do mesmo dia, né? Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alguma novidade? Ele insiste. Ele continua falando, foi. Seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. Então se encerram as conversas aí do dia 17. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes nega que houve essa conversa, que não recebeu essas mensagens referidas na matéria e diz que é uma ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal. Já a defesa de Daniel Worcaro informou na sexta que solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de investigação para apurar a origem desses vazamentos de informações sigilosas extraídas dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. Aqui tem toda a conversa e as transcrições da conversa hora a hora, né? A conversa que eu li aqui para vocês, que começa às 7h da manhã, 7h19, e termina ali às 8h48 da noite. E a matéria continua explicando que no mesmo dia em que Worcaro teria enviado mensagens a Moraes, a Polícia Federal afirma ter descoberto que o banqueiro já tinha conhecimento do inquérito que investigava fraudes envolvendo a venda de carteiras de crédito do BRB, para o BRB. De acordo com os investigadores, ele teria acessado de forma ilegal os sistemas da corporação para tentar descobrir a existência da apuração. Essa mesma estratégia também teria sido usada para consultar 2 procedimentos do Ministério Público relacionado às fraudes. Aqui também tem a matéria continua explicando que houve um possível encontro entre o banqueiro e o magistrado. Aí, em outras mensagens que também foram interceptadas pela Polícia Federal, Daniel Worcaro conversa com a ex-namorada, a ex-noiva dele no ano passado, Marta Graeff, e em que ele afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada Alexandre Moraes. Conversa que foi em abril do ano passado. Uma dessas menções aconteceu às 5h22
do dia 19 de abril do ano passado. Nessa ocasião, o Daniel Vorcaro encaminha a seguinte mensagem para a namorada: "Tô indo encontrar Alexandre Moraes aqui perto de casa." Ela responde: "Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver?" Ele responde: "Ele está passando feriado." O Moraes estaria passando feriado. A segunda menção acontece 10 dias depois. Vorcaro afirma às 10 horas e 48 minutos do dia 29 de abril para ela: "Tô aqui na nossa casa", e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Marta pergunta: "Quem era o primeiro cara?" E ele responde: "Alexandre Moraes." Ele fez uma ligação de vídeo, ou seja, ela viu quem estava na casa e depois, para não passar vergonha, né, perguntar no vídeo quem era a pessoa, ela manda uma mensagem de texto para ele: quem era essa primeira pessoa? E ele responde: Alexandre Moraes. Então, tá aí para vocês a transcrição das mensagens do celular de Daniel Vorcaro, do WhatsApp de Daniel Vorcaro, que mostram que sim, ele tinha conversas com o ministro Alexandre de Moraes, inclusive no dia 17 de novembro, dia que Daniel Vorcaro foi preso, quando ele estava pegando um avião, pegando um jatinho para viajar para Dubai, de acordo com ele, para fazer as tratativas da venda do Banco Master. E ele foi preso ali naquele mesmo dia, ficou 11 dias preso, se eu não me engano foi isso, ficou 11 dias preso, acabou sendo solto, cumprindo medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. A coluna da Andresa Matais já havia trazido um bastidor, né, essa relação entre os dois, que os dois já haviam se encontrado na residência do banqueiro aqui em Brasília, e agora está cada vez se comprovando mais a relação de Daniel Vorcaro, não só com o ministro Alexandre de Moraes, mas com outros ministros da Suprema Corte e com políticos muito influentes de Brasília e também de todo o Brasil. Felipe Monteiro, muito bom dia. A gente dorme e acorda com novidades sobre o caso do Banco Master todos os dias. Ontem à noite fomos surpreendidos aí com essa quebra do sigilo, as mensagens mesmo, a liberação das mensagens da quebra do sigilo do Vorcaro, que mostram aí mais proximidade com uma pessoa muito importante, que é o Alexandre de Moraes, que tem essa tendência de mostrar distanciamento do Daniel Vorcaro. Agora vai ficar difícil para o ministro Alexandre de Moraes comprovar. Ele já falou, né? Mandou nota dizendo que é uma ilação, que é mentira, que é mais uma tentativa da gente dizer que o Supremo Tribunal Federal é mentiroso, mas agora está ficando difícil, muito difícil, de defender o Supremo Tribunal Federal. Felipe, mais um dia de novidades do caso do Banco Master. Bom dia, Neila. Bom dia, nossos espectadores. Mais um dia, né? Mais um dia. E você vê que cada vez que revelam as mensagens do celular do Daniel Vorcaro, mais se agrava aquela situação que a gente já sabia, né? Mas não tinha a ideia da dimensão de cooptação do capital econômico para o capital político e agora o poder judiciário, né? Você vê que o Daniel Vorcaro ele tem tentáculos, né, no mundo jurídico, no mundo político e no poder judiciário, né? Trocando mensagens com o ministro Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes vem a público falar que são ilações, né? Como assim são ilações? As mensagens são inventadas pela Polícia Federal, as mensagens não estavam no celular do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro trocou mensagem com o número do celular do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não estava lá do outro lado respondendo de volta, né? Ao invés de falar que as mensagens são mentirosas, que a imprensa mente, que são ilações, e sempre vem com a mesma conversinha, dizendo que é um ataque ao Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, ele tem que se justificar, né? Por que a esposa dele tem um contrato de R$3.600.000 por mês, né? Com o Daniel Vorcaro e com o Banco Master, né? Com toda certeza, né? Isso não são ilações, isso são provas, né? E com toda certeza há uma relação muito forte entre o Alexandre de Moraes e o Daniel Vorcaro, né? Então ele tem que vir a público, ao invés de se excusar, de falar que é mentira, tem que vir a público e explicar as mensagens, né? Por que ele tinha muita relação com o Daniel Vorcaro, né? Por que a esposa dele tinha um contrato milionário, né, com o Daniel Vorcaro de mais de R$100 milhões, R$3.600.000 por mês, né? Então, Neila, eu fico muito incomodado quando eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, que é o gargalo institucional do Brasil, né, que é a última instância que você resolve os conflitos da República, né,
foi tomado, infelizmente, pelo Daniel Vorcaro e pelo Banco Master. Foi comprado pelo Banco Master e pelo Daniel Vorcaro, né? Então, realmente é revoltante você ver que os poderes da República, do Poder Legislativo ao Poder Executivo e o Poder Judiciário, foram contaminados pelo Daniel Vorcaro e pelo Banco Master. Não dá para a gente aceitar isso mais. Não dá. Então, ao invés do Moraes fazer notas genéricas falando que aquelas mensagens são mentirosas, ele tem que vir a público explicar por que a esposa dele tem um contrato de 3 milhões e 100 mil por mês com o Banco Master e por que ele trocava mensagens com o Daniel Vorcaro antes do Daniel Vorcaro ser preso. Com toda certeza, o Alexandre de Moraes, assim como outros ministros do Supremo Tribunal Federal e políticos da República, protegiam o Daniel Vorcaro e o Banco Master. Tomara, eu torço, Neila, que mais mensagens sejam reveladas e que o Brasil seja passado a limpo, né, para toda a sociedade e população. Sabe o que é mais interessante, Felipe? É que uma mentira, para ser desvendada, é fácil. Então, assim, se não houvesse problema nenhum nesse contrato da Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master, porque, de fato, ela poderia apenas estar ali prestando um serviço. Por mais que esse contrato seja absurdamente alto, um valor exorbitante, né? Acho que a gente ainda não ouviu falar de um valor de um contrato desse no nosso país. Por mais que seja um contrato exorbitante, poderia vir a público explicar, olha, era um contrato que se tratava disso, daquilo, eu prestava esse serviço. E tudo bem, a gente não ia acreditar muito, mas ao menos teria prestado ali contas, assim como foi o caso do ministro Ricardo Lewandowski. Nós da imprensa questionamos, né, aquele contrato que havia do escritório do filho e da esposa do ministro Ricardo Lewandowski com o Banco Master. O ministro Ricardo Lewandowski estava na pasta da Justiça, ele era ministro da Justiça enquanto havia esse contrato. Vieram a público explicar que era um contrato de consultoria, né, Felipe? O filho do ministro Lewandowski estaria prestando consultoria tributária e fiscal para o Banco Master. Não é o melhor dos mundos, né? Você ter o seu escritório, o escritório da sua família, de um ministro que era do STF e que estava, enquanto ministro da Justiça, trabalhando para um banqueiro que estava sendo investigado, não é o melhor dos mundos. Mas ainda assim, o ministro Ricardo Lewandowski ainda se deu ao trabalho de vir ao público se justificar. O ministro Dias Toffoli apenas se justificou depois que foi descoberto, né? Ele negou até o final, até quando pôde, ele negou a questão do resort Taiaiá, negou que havia negócios ou que havia qualquer tipo de proximidade com o Daniel Vorcaro. Depois que foi revelada a questão do resort Taiaiá, a gente aqui do Metrópolis mostrou inclusive vídeos, não tinha mais como ele esconder. Depois que a mentira foi colocada aqui publicamente, ele teve aí que se explicar. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, que se acha o dono do Brasil, que não tem que dar explicação para ninguém, não se explica. E, Felipe, eu estava comentando isso aqui ontem com o Paulo Capelli, nosso colunista. Sim o momento, e o ministro Edson Fachin, que é o presidente da corte agora, está corretíssimo em tentar criar um padrão ético para a Suprema Corte, porque ninguém segue nada, tá uma bagunça, isso não existe. Eles são, se a gente for levar no pé da letra, eles são servidores públicos, ou ao menos deveriam ser. Esse nome de ministro foi inventado sei lá por quem, para dar aí um status para esses juízes que estão ali para cumprir o seu papel para a população brasileira. Eles deveriam cumprir o seu papel de servidores públicos e prestar contas à população e serem transparentes, mas nem isso eles fazem. Então aí precisa mesmo de um papel, qualquer coisa que seja, para que eles possam ter o mínimo de ética, para que eles possam trabalhar, porque eles querem trabalhar, eles querem fazer palestra, eles querem ter aí os seus negócios, eles querem poder fazer outras coisas além de serem ministros do STF, mas não querem prestar conta. Não querem dizer quem está pagando os eventos, não querem dizer quem está pagando as palestras, não querem dizer por que tem contratos milionários com banqueiros que são investigados pela Polícia Federal. Aí fica fácil, fica muito fácil ser um ser humano além, uma categoria além de todas as outras dos brasileiros. Aí fica muito complicado você acreditar nessa Suprema Corte. Exatamente, né? Eles são semideuses, né? Eles são deuses, né? Quer ganhar dinheiro com a advocacia? Larga a toga, né? Quer ter resort e ganhar dinheiro de investidor? Larga a toga, né? Quer ter contato
com pessoas do mundo político e do mundo econômico, que largue a toga. É isso que eles do Fachin, né, que infelizmente não é acompanhado pela maioria do Supremo Tribunal Federal, de criar um código de ética, né, do Supremo Tribunal Federal, é muito necessário. Claro que a legislação por si só já deveria ser suficiente, Sim. porque está na Constituição Federal, né, o dever, o princípio da moralidade, está na legislação, no Estatuto da Magistratura, né, da Lei Orgânica da Magistratura, está lá vários deveres que os magistrados deveriam observar, né, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal. A legislação já deveria ser suficiente, mas não é suficiente no Brasil, né? Então, que faça o Código de Ética especificando exatamente as condutas dos membros do Supremo Tribunal Federal, né? Que deixe claro quanto que cada ministro ganha por palestra, quanto cada ministro ganha para viajar para Portugal e dar palestra, que está pagando aquela conta lá, que está pagando a passagem aérea, que está pagando o hotel, que está pagando a palestra, né, que está pagando a diária, né, que deixe claro isso, que deixe claro quanto que a família está ganhando, né, em relação a contratos de advocacia, né. E mais do que isso, Neila, infelizmente, né, tem que ter uma proibição expressa de que escritório de família de membros de ministro do Supremo Tribunal Federal não pode trabalhar em tribunal superior, né? Tem que ter isso claro, tem que ter isso regrado, né? Porque o que eles fazem é um absurdo, é um lobby atrás de lobby, é negociata atrás de negociata. Eles deveriam resguardar e proteger a nossa república, eles não estão fazendo isso. Sabe venda casada? Quando você vende um negócio acoplado em outro, academia que vende um produto, você vai para academia, aí vende a toalhinha junto, aí vende o whey protein junto, aí vende... É isso, você cria o seu escritório, o seu filho é filho de ministro, cria um escritório que atua na Suprema Corte. Qual a chance de dar errado, Felipe? Nenhuma. Enche o bolso deles, né, indiretamente, né? Com toda certeza, o Alexandre de Moraes usa o cartão de crédito da esposa dele, que tem contrato de 300 mil com o Banco Master, né? Nossa, Neila, realmente é revoltante, né? Eu entendo a população, né, que olha para o Supremo Tribunal Federal e não tem a confiabilidade do Supremo Tribunal Federal. Olha o ponto que chegamos, né? O Supremo Tribunal Federal, antigamente, né, era um centro de excelência, né? As pessoas olhavam para os ministros e aplaudiam e sabiam que as decisões dele eram pautadas em tecnicidade. E hoje em dia, não. Hoje em dia, as decisões do Supremo Tribunal Federal são pautadas em interesses privados dos próprios ministros. Bom, continuamos falando em Daniel Worcaro. O ministro André Mendonça